Fala galera, aqui quem fala é o Gustavo Albernaz e estamos chegando ao final dessa nossa série Pare de Sofrer. História, teologia, marketing e a busca pelo poder político da Igreja Universal do Reino de Deus. Esse vídeo é inspirado no meu artigo que leva o mesmo nome. Essa série de vídeos faz parte de um trabalho da matéria Influência das Teologias Atuais no Contexto Brasileiro, do mestrado profissional em teologia da FABAPAR, que é ministrado pelo professor Alan Might. Então, não acho que eu estou fazendo esse vídeo para ser youtuber ou procurar tretas na internet, não. Eu só quero mesmo passar na matéria. E nesse vídeo, o nosso tema é a busca pelo poder político da Igreja Universal do Reino de Deus. A participação de igrejas evangélicas na política não é algo novo, e nem foi a IURD que inventou isso. Já na década de 60, temos igrejas do pentecostalismo clássico apoiando candidatos e elegendo eles também. Juntamente com a Assembleia de Deus, a Igreja Universal é a igreja pentecostal brasileira com maior sucesso eleitoral. A Igreja Universal tem lançado candidatos desde 1982, com apenas 5 anos de existência. Isso se deve a algumas características da própria igreja, dos quais já falamos nessa série de vídeos. A primeira delas é a rejeição do ascetismo. Lembra? Aquele lance de não se misturar com o mundo e se manter à margem? Não, na IURD não tem isso. Com isso, a IURD se vê livre para entrar na cultura e participar de políticas partidárias. A segunda característica é a sua visão de batalha espiritual. Lembra dela? Deus versus Satanás. Essa é a visão que permite que a IURD passe aos seus membros a ideia de que não é apenas no plano espiritual que se deve combater o maligno, mas isso também tem que ser feito no espaço sociopolítico, através da candidatura de políticos evangélicos. Preferencialmente, políticos evangélicos da Universal. Mas não pense você que o engajamento da IURD na política é desinteressado. A participação da IURD na política visa duas coisas basicamente: a conquista do poder e o atendimento dos seus interesses denominacionais e das causas evangélicas, como defender os privilégios fiscais das igrejas, ir contra as drogas, contra o aborto, contra a união homoafetiva e a liberdade religiosa, que para eles sempre parece estar ameaçada. Como a IURD se comporta nas eleições? A IURD não mede esforços para eleger o seu candidato. Durante as eleições é possível observar a exibição de faixas eleitorais nos templos. Pastores e líderes religiosos pedem abertamente votos para determinados candidatos no horário de culto. Os obreiros distribuem santinhos e as suas emissoras de TV e rádio fazem uma espécie de propaganda eleitoral, convidando seus candidatos para entrevistas em seus programas. Márcio Santos fez um estudo antropológico sobre os políticos evangélicos da IURD durante as eleições na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele afirma que a propaganda televisiva e o material impresso revelam uma faceta predominantemente não religiosa da campanha dos pastores vereadores. Mas a observação de alguns cultos e o acompanhamento de eventos dos quais os políticos que ele acompanhava se fizeram presentes revelam uma realidade bem diferente. Fora da igreja, eles tentam parecer políticos secularizados, não religiosos. Mas dentro da igreja a realidade é totalmente outra. Dessa maneira, os políticos da IURD tentam angariar seus votos dentro dos seus limites denominacionais e também nos votantes secularizados. Há outros relatos que nos ajudam a entender a maneira da IURD agir nas campanhas eleitorais. Um caso é o do Paulo César Graça e Paz, candidato a deputado federal do Rio de Janeiro, que em 1994 tentou fazer campanha nas igrejas universais, comprometendo assim a campanha do candidato Heraldo Macedo, irmão do bispo Edir Macedo. A atitude de Paulo César lhe rendeu notas enérgicas no jornal A Folha Universal, explicando que este não era um candidato oficial da igreja e que aconselhava os fiéis a não votarem nele. Todos esses relatos mostram que a IURD não tem quase nenhum escrúpulo quanto às campanhas eleitorais para o benefício de seus candidatos. Com o crescimento rápido desta igreja e a sua participação na produção cultural através das mídias, aumentou a necessidade de pessoas de confiança dela assumirem cargos políticos, no seu entender. Assim, a sua estratégia é criar um lobby político que possa exercer pressão nas esferas públicas para a defesa de suas áreas de interesse. Mas será que a IURD tem conseguido sucesso nas eleições que participou? Diversos autores trabalham a influência da IURD em eleições, sejam elas presidenciais, estaduais e municipais. Vou falar aqui de algumas eleições que, através das bibliografias que estudei, pude ver a influência da Igreja Universal.
Nas eleições presidenciais de 1989 e 1994, a Universal e as demais igrejas pentecostais ajudaram decisivamente na derrota de Luiz Inácio Lula da Silva. Em 1989, Edir Macedo disse ao Jornal do Brasil que, após orar e pedir a Deus que indicasse uma pessoa para presidente, o Espírito Santo convenceu de que Fernando Collor de Mello era o escolhido. Assim, Collor foi a templos, participou das reuniões religiosas e foi a programas da rádio da Universal. Esse apoio à candidatura de Collor não veio só da Universal, mas de quase todos os pentecostais. O movimento evangélico pró-Lula no segundo turno, liderado por Silas Malafaia, acreditem em vocês, sim, ele mesmo, era minoria e não deu certo. No final de 1992, Fernando Collor sofreu impeachment. Para explicar o seu engano, a IURD acusou o ex-presidente de estar sob influência satânica. Lula parecia ser o candidato que levaria o próximo pleito. Só que nesse interim surge Fernando Henrique Cardoso, responsável pelo Plano Real que estancou a inflação brasileira. A campanha da IURD nessa nova campanha retomou os clichês de 1989, que afirmava que Lula ia perseguir os evangélicos caso fosse eleito e que este frequentava terreiros de Umbanda e Candomblé. Em julho de 1994, quando Lula estava em boa posição nas pesquisas eleitorais, aconteceu no Rio de Janeiro o emblemático Clamor pelo Brasil, organizado por Edir Macedo, com o objetivo de despertar os evangélicos para o risco no caso de uma vitória de Lula nessas eleições. Leonildo Campos, no seu espetacular livro Teatro, Templo e Mercado, Organização e Marketing de um Empreendimento Neopentecostal, afirma que tem a absoluta certeza de que a Igreja Universal, atingindo diretamente mais de 5 milhões de adultos brasileiros e talvez outros 10 milhões indiretamente, é em parte responsável pelo índice médio de rejeição de Lula, que atingiu entre os pentecostais 55,1 pontos, enquanto a média nas demais religiões foi de apenas 43,6 pontos. Mas Gustavo, isso foi lá no século passado e hoje a influência da IURD é tão grande assim? Hoje em dia, ao que tudo indica, a influência desta denominação sobre o campo político não é pequena. Em 2016, o senador Marcelo Crivella, sobrinho do Bispo Macedo, foi eleito prefeito do Rio de Janeiro com 59,36% dos votos válidos, contra 40,64% de Marcelo Freixo do PSOL. Ele é o primeiro prefeito apoiado pela IURD a vencer numa capital brasileira. Portanto, fica a reflexão e a pergunta: até onde a Igreja Universal pode chegar no poder político? A resposta que eu dou é a mesma que foi dada por Leonildo Campos lá em 1997, mas que faz eco até os dias de hoje. O neopentecostalismo e a Igreja Universal em especial tende a se tornar uma formidável força eleitoral no Brasil, expectativa que será ou não confirmada nas próximas eleições. Chega aqui ao fim a nossa série de vídeos sobre a história, a teologia, marketing e a busca pelo poder político da Universal. Foi um prazer estar com você aqui durante toda essa jornada. Espero ter te ajudado a entender um pouquinho mais sobre essa igreja. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você quiser. Por fim, eu queria fazer aqui um merchan. Você gostou da qualidade dos vídeos, da edição? Foi meu mano Felipe Câmara que editou e montou tudo isso aqui. Então, se você quer fazer vídeos, mas não sabe editar, o Felipe vai deixar os contatos dele aqui para que você possa entrar em contato com ele e fazer o seu orçamento. Um grande abraço e até a próxima!